Se eu fizer mais uma assim, eu acho que eu não aguento. Na minha idade eu não posso fazer errado, mas, ó, galera, essa aqui é uma das formas que o pessoal faz o pull-up sem estabilizar a cintura escapular. Olha a diferença. E é sobre estabilização de cintura escapular, sobre ativação de cintura escapular, que a gente vai falar na aula de hoje. Bom, a gente sempre fala, né, que a calistenia é uma briga contra a gravidade, mas a gente não pensa, às vezes, em musculaturas que envolvem a cintura escapular. A gente pensa sempre no peitoral, nas costas, no bíceps, no tríceps e na musculatura estabilizadora, que vai dar segurança para vocês, que vai dar uma melhor performance para vocês mais à frente, que é a musculatura estabilizadora da cintura escapular, muitas vezes é deixada de lado. Por exemplo, quando eu vou fazer um pike push-up, a gravidade, ela está fazendo isso aqui comigo. Ó. Ela está fazendo uma depressão da minha cintura escapular. Para eu finalizar o meu movimento no handstand push-up, eu preciso ter uma elevação da cintura escapular. Eu só vou fazer minha depressão escapular quando eu for começar o meu movimento. Quando eu for me deslocar à frente, estabilizar com uma rotação externa e uma depressão, e aí eu faço o meu movimento com a cintura escapular estabilizada, longe das orelhas, ombro longe das orelhas. No fase final do movimento, eu vou me empurrar o mais alto possível, ganhando essa força para elevar minha cintura escapular. Um outro movimento que ocorre também, a movimentação da cintura escapular, é no push-up, por exemplo. No push-up, a tendência de movimento é eu ter uma retração escapular. Se eu relaxo, a gravidade faz isso comigo. Ela faz uma adução das minhas escápulas. Eu preciso me empurrar para cima, entender que eu preciso afastá-las, ok? Afastar as escápulas para eu começar o movimento. Durante o movimento, tem uma certa aproximação das escápulas, mas existe um ritmo. E se eu perco esse ritmo, se eu faço o meu pull-up dessa forma, eu estou subindo, estou passando o queixo da barra, mas a chance de eu me machucar, de eu gerar uma lesão por impacto, um estresse na minha articulação, aumenta muito. Assim no pike push-up também. Se eu fizer o pike push-up dessa forma, né, com os ombros sempre próximos das orelhas, se eu fizer o meu push-up sempre com retração, a chance de eu me machucar não é tão grande. Mas a chance de eu evoluir numa planche, por exemplo, vai estar bem distante se eu fizer meu push-up sempre assim com o peito aberto. Porque na planche eu vou precisar fechar o meu peito. Entenderam a jogada? Um outro movimento clássico que a galera muitas vezes deixa de lado é no front. Olha a diferença. Eu vou fazer um front, vou botar a camiseta, não vou dar nozinho porque fica chato aqui, né, Jeff? Ó, vou deixar assim dessa forma, fica mais fácil vocês olharem minhas costas. Eu vou fazer um front como a galera está acostumada a fazer. Eu não me preocupei tanto, eu não me preocupei nada com a minha cintura escapular. Eu me preocupei em empurrar a barra e elevar meu tronco. Agora olha com a técnica de estabilização como fica. Olha a diferença. Ó. Na hora da entrada, eu já faço a depressão e a retração das escápulas. Entrei na posição, eu fico muito mais pranchado no ar. Eu não fico aquela canoinha, abaloado para baixo. Eu tenho que ficar reto e é isso que a gente busca. Um outro movimento que vocês vão ver muito a galera fazendo na calistenia é o dip. No dip, a tendência de movimento com a gravidade é essa daqui, é uma elevação da cintura escapular. E eu preciso fazer uma depressão. Então eu vou empurrar a barra para baixo e vou tentar elevar meu tronco. Dessa forma, eu vou fazer o meu movimento completo. Olha a diferença, se eu fizer, talvez eu até me machuque. Olha a diferença. Talvez vocês vejam algumas pessoas que estão começando fazendo dessa forma. Muitas vezes, a musculatura principal, motor primário do movimento, por exemplo, na puxada, é o dorsal. Muitas vezes essa musculatura se fortalece e vocês ganham essa consciência muito rápido. Mas a musculatura e a consciência para estabilizar, para dar o ritmo para a cintura escapular, acaba vindo mais devagar. E aí muitas vezes essa pessoa iniciante se machuca.
Talvez quando ela for intermediário, que as cargas das puxadas comecem a aumentar, talvez ela se machuque. Então, foca muito nesse trabalho de estabilização da cintura escapular, que eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que a gente utiliza aqui na academia. Galera, vamos pensar o seguinte, a gente vai fazer um trabalho de puxada, a gente vai precisar dessa musculatura que faz a depressão e a abdução das escápulas. Então eu vou precisar fazer esse movimento com a minha cintura escapular. Esse trabalho vocês podem pensar em fazer de uma forma não muito exaustiva, né? A gente vai pensar em séries aí de 8, 10 repetições, não com muita carga. Se você estiver começando e ficar pendurado na barra e fazer depressão escapular ainda é muito pesado, talvez você deva colocar o pé no chão e fazer com pouca carga. Eu vou mostrar com a execução do Jefferson já pendurado na barra. Depois a gente mostra uma opção mais leve. Vai subir na barra, Jefferson. Olha só, que nem a gente falou antes, a gravidade tende a me empurrar para baixo. Eu tendo a aproximar o ombro das orelhas. E aí o Jefferson, de forma consciente, vai fazer uma depressão. E soltou. Uma depressão e soltou. Uma depressão e isso, uma depressão e retração e soltou. Tá ótimo, Jefferson. O que acontece com a maioria da galera que treina calistenia no começo? Ele entende isso aqui. Ele entende a depressão, ok. Ele consegue fazer o pull-up. Na maioria das vezes o cara faz a ativação, ele faz a depressão e na hora que puxa, ele relaxa. Ele pensa em outras musculaturas e relaxa. Uma vez que vocês fizeram a ativação de depressão da cintura escapular, rotação externa no braço, vocês vão puxar. Quando vocês puxar, vocês têm que continuar pensando nessas forças. A gente vai somando força para tirar um bom pull-up. Vai lá, Jefferson. Ó, vamos pensar na depressão, rotação externa do braço, isso, aqui ele vai puxar. E descemos. Dá para fazer mais depressão ainda. Puxa o peito na barra e desceu. Essa já foi melhor. Isso, essa já foi melhor. A tendência é o ombro subir. Se vocês se filmarem de costas, vai ficar fácil de vocês acharem o erro do movimento de vocês. Às vezes acontece aqui na academia, do cara, quando está começando nos primeiros treinos, o cara vem de uma vida sedentária, está acima do peso, e aí tem dificuldade de se pendurar numa barra alta que nem o Jefferson se pendurou. Extremamente normal. Aí nesse caso, eu vou pedir para o Jefferson ficar de frente para lá, se pendurar na barra, mas deixar o pé de suporte no chão. Ele vai tentar sentir o máximo de carga que ele suporta nos braços, nas mãos, ok? Mas tem o suporte e a segurança do pé no chão. Nessa posição eu vou pedir para ele fazer a rotação e a depressão das escápulas e relaxa. Rotação e depressão das escápulas e relaxa. Tá ótimo, Jefferson. Ah, mas esse cara nem consegue se pendurar na barra, ele já está pensando num movimento para fazer pull-up. Exatamente, ele vai construir a base, depois quando ele for fazer algumas puxadas com elástico, por exemplo, ou com o pé no chão, ele já tem essa consciência do ritmo escapular e a chance dele se machucar vai diminuir muito. Vamos pensar agora na ativação de elevação da cintura escapular. Que nem a gente falou no vídeo anterior, para a gente ter uma boa linha no handstand, a gente precisa elevar a minha cintura escapular para eu liberar a movimentação do meu braço, do meu ombro. Então, para isso, a gente precisa ter essa consciência. Eu vou pedir para o Jefferson fazer na posição de pike push-up, na posição de pike, onde ele vai deixar os braços estendidos, eu não vou fazer o movimento de flexão, eu vou me concentrar só na movimentação da cintura escapular. Eu vou crescer o máximo possível, Jefferson. Isso, ele está vencendo a gravidade. Quando a gente está nessa posição, vai mais para trás. Quando a gente está nessa posição aqui com o braço inclinado para trás, o peso está no pé. Quando a gente vem mais à frente com o ombro ativado, a gente já projeta mais peso para os braços e para os ombros. Aqui a tendência é que aconteça isso, ó. E isso aqui é o que a gente não quer. A gente vai trabalhar de forma dinâmica, né? Mas quando a gente estiver no movimento estático, a gente não quer que a gravidade nos vença. Então eu vou pedir para o Jefferson empurrar, crescer, crescer, crescer e relaxar. Vai empurrar, crescer, 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 ativou, elevou a cintura escapular e relaxou. Mais uma vez, empurrou, ótimo. Uma forma da gente progredir isso e aumentar um pouco mais a intensidade, a carga,
é utilizar um caixote. Eu vou pedir para que o Jefferson coloque os pés aqui, coloque as mãos lá na frente para vocês perceberem bem a movimentação na escápula dele durante o movimento. Nessa posição aqui, ó, ele vai relaxar, vai se deixar vencer. Se deixou vencer, ele vai se empurrar para cima. Empurrou o máximo possível. Quando ele empurra, ele até consegue expandir e ir com o peito em direção ao caixote, porque libera a movimentação do ombro. Relaxa, ele vai à frente, cresce, ele consegue até ir para trás pela mobilidade que ele ganha no ombro. Tá bom, Jefferson? Dessa forma a gente vai fortalecendo a musculatura que faz a elevação e vai trabalhando também a mobilidade para conseguir melhorar para o handstand. Uma ótima ferramenta para o trabalho de push-up, para os movimentos de empurrar, mas também para o trabalho de planche. A gente precisa na planche ter uma forte ativação de serrátil com uma forte abdução da cintura escapular, das escápulas, dessa forma. Então a gente precisa empurrar o chão o máximo possível. Deixa a gravidade nos vencer e empurra novamente, afastando as escápulas, colocando o peito para dentro. Mantendo a posição de prancha, com o glúteo ativado, com a coxa dura, com a panturrilha dura, com o abdômen ativado. Relaxa e ativa. Relaxa e ativa. Tem uma forma da gente aumentar um pouco mais ainda a intensidade nesse exercício. Já volto, Jefferson. Eu trouxe o elástico para o Jefferson aqui, ele vai colocar nas costas. O elástico vai fazer com que puxe o tronco, com que a gravidade se fortaleça, empurrando o tronco dele para baixo. Dessa forma, ele vai ter que fazer mais força ainda para abduzir as escápulas. Vou colocar mais para trás aqui um pouquinho. Isso aí. E relaxa. Ó, ele está empurrando essa região aqui para baixo. Com a força de empurrada, de abdução das escápulas, ele se afasta. Cresce, 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 cresce. Ficou mais difícil? Ficou mais difícil. É um elástico fino. Tá bom, Jefferson? A gente pode pensar depois em pegar um elástico um pouquinho mais grosso, ou até mesmo esticar mais o elástico, segurar, ao invés de eu segurar ele dessa forma, eu posso segurar ele dessa forma. E assim eu vou progredindo na carga, ok? Um outro movimento bem clássico é o dip na paralela. Vou pedir para o Jefferson subir lá. E aqui dessa forma a gente não vai pensar em fazer o dip agora, tá, galera? A gente vai manter o braço bem estendido e eu vou fazer o movimento só da cintura escapular. Vai descer o máximo possível, vai se soltar o máximo possível e vai se empurrar para cima o máximo possível. Vai descer novamente e subiu. Quando subir, pode forçar até uma abdução escapular fechando o peito. Isso, já vamos pensando no movimento de planche, movimento de gato, que nem a gente passou no vídeo da mobilidade. Isso, aqui já vai servindo como educativo para o cara começar um trabalho de planche, com toda a ativação da cintura escapular. A gente vai pensar agora no trabalho de retração escapular. Para quem pretende começar aí uns exercícios de front lever ou até mesmo as remadas australianas, a gente utiliza bastante o trabalho de retração escapular. O Jefferson vai entrar aqui na barra, vai colocar os pés lá na frente, vai se soltar por completo, as escápulas vão se abduzir, ele vai fechar o peito e vai abrir as costas. Nesse momento aqui, ele vai vencer a gravidade, fazendo a rotação externa e retraindo o máximo possível as escápulas. E soltou. De forma dinâmica, assim como a gente trabalha as puxadas, assim como a gente trabalha os push-ups, a gente vai trabalhar essa musculatura aqui também. Aí vamos pensar, galera, vamos pensar o seguinte. Você quer fazer esse trabalho de ativação, né, da cintura escapular. Você vai fazer, por exemplo, o pull-up. Aí eu vou pensar em trabalhar só a ativação da cintura escapular pendurado na barra. Eu vou fazer séries em que eu não me fadigue. Eu vou fazer séries curtas, 6, 8 repetições, com uma carga moderada leve, só para eu ativar a musculatura, só para eu sentir a musculatura e melhorar a consciência antes do meu treino de pull-up. Se essa musculatura de vocês está fraca, aí vocês vão pensar em trabalhar não antes do treino de pull-up, mas depois vocês dão uma ênfase um pouquinho maior. E aí vocês fazem o trabalho de hipertrofia, 10, 12 repetições. Depois, com o passar do tempo, vocês podem pensar em trabalhar com mais carga, fazer um trabalho de força pura. Depois voltar a fazer o trabalho de hipertrofia com mais repetições e menos carga, pensando em trabalhar ali com 3, 4 séries, aumentando as séries progressivamente, de mês em mês, conforme vocês vão trabalhando. E isso serve também para o trabalho de depressão da cintura escapular. Se eu for fazer o meu dip, eu não vou antes do meu dip
fadigar minha musculatura que faz a depressão escapular, senão na hora de fazer o dip eu não vou conseguir manter um bom padrão. Então eu faço poucas séries, 2 séries de 6, 8 repetições, só para eu engajar a musculatura, para eu acionar a minha musculatura, para eu estar consciente e fazer o dip da melhor forma. Se isso for a minha maior dificuldade, aí eu dou uma ênfase maior no final do treino e serve para os outros movimentos que a gente passou aqui no treino de hoje. Não se esquece, se gostou do vídeo, se curtiu o vídeo, se está curtindo o conteúdo, se o conteúdo que a gente está postando vem auxiliando vocês no treino, se faz sentido o que a gente está falando, dá o joinha, comenta aí nos comentários e manda para os colegas de vocês que também praticam calistenia. Valeu, gurizada, bons treinos aí. E não esquece, se você quer se aprofundar na calistenia, clica no link que está aparecendo no vídeo ou no link da descrição. Preenche lá com seus dados que você vai receber todas as informações para a gente continuar trabalhando.